outro lado, o Internacional não tem tantas saídas assim, mas a gente tem uma arte porque são vários jogadores, e a curiosidade no lado do Inter é que são vários jogadores que têm um contrato encerrando ou na metade desse ano ou no final desta temporada. A gente vai colocar a arte do Inter a partir de agora para que a galera entenda que são vários jogadores em final de contrato. Aí tu vai ter ali, por exemplo, o Vitinho, contrato é só até o final, até a metade desse ano. A gente já falou sobre a renovação. Mas todos os outros, Rocher, o mercado por uma questão de idade, o Félix Torres, que é empréstimo, o Alan Benítez, que deve sair, mas tem, Thiago Maia até o final do ano, Vilagra até o final do ano, Richard até o final do ano, Ronaldo até o final do ano, Bruno Henrique, Kaique, Vitinho, Alejandro. O Internacional tem 3, 6, 12 jogadores em final de contrato. De um elenco de pouco mais de 30, é muita gente no seu último ano de contrato com o clube. Sobre essa questão, inclusive, tá, JB? Rocher, o Inter quer renovar. O Rocher deu entrevista recentemente no Uruguai, né, dizendo que está muito adaptado, que só sairia por uma proposta assim que fosse muito interessante. O Gabriel Mercado, como em todos os últimos anos, né, só vai debater essa questão lá em dezembro. Então, esse é um assunto que vai ser recorrente ao longo do ano. Aí, Félix Torres recém foi contratado, né, foi o jeito que o Inter encontrou de contratar um zagueiro, contratou por empréstimo. O Alan Benítez, o Inter quer que saia, né, o Inter quer fazer um movimento para abrir o espaço na folha. O Thiago Maia, a gente falou aqui, o Inter quer renovar. O Villagra é o mesmo caso do Félix Torres. E dessa lista aí, o Vitinho é outro jogador com quem o Inter conversa para renovar e a gente também falou aqui. Especialmente, JB, Bruno Henrique, Ronaldo e Richard, que são jogadores da mesma posição, eles têm casos distintos, tá? O Bruno Henrique, ele renovou o contrato por metas que ele atingiu no ano passado, né? E isso gerou um grande debate, né? Quando veio à tona a informação de que o Bruno Henrique estava renovando porque tinha atingido essas metas. O Richard, ele tá tipo o Alan Benítez, né? Ele não está sendo aproveitado, ele não ganhou minutos nesse ano, né? E a informação que a gente tem é que ele está treinando separado, o Inter quer negociar, quer que ele encontre um outro clube, mas não chegou uma proposta boa ainda. E o Ronaldo, desses três, foi o jogador que o Inter escolheu dar uma segunda chance para observar no início da temporada. E até agora, isso é informação, o Inter está bem satisfeito com ele. Então, a tendência é que boa parte dessa galera que a gente está vendo aí não permaneça. Seja do Richard, seja do Bruno Henrique, seja do próprio Thiago Maia, o Alan Benítez, mas tem vários outros, como o Rocher, como daqui um pouco, se algum render, o Alejandro ou o Vilagra podem ficar. O mercado tem uma questão, qual é o clube de infância que ele quer encerrar? Ele quer encerrar a carreira num clube lá. E ele disse recentemente, e ele vai 38 anos já, ele precisa voltar em algum momento com mínima condição de jogar na Argentina. Mas ele disse que ele quer encerrar a carreira num clube do coração. Talvez isso nem aconteça, tá? Mas o mercado hoje é titular do Inter, tá performando, tá? O Inter não se arrepende da renovação, mas talvez não tenhamos uma outra até para chegar um momento que ele vá, vou me retirar, vou jogar num nível um pouco mais baixo no clube do coração de infância e encerra a carreira por lá. Tem uma outra questão sobre isso que vamos lá, Rocher, vou colocar o Bruno Henrique, tá? Não sei se o Inter vai renovar ou não, mas eu vou colocar para fazer o exercício. Rocher, Mercado, Bruno Henrique, Ronaldo e Vitinho. Vou colocar esses 5 jogadores aí dessa lista. Esses atletas, basta, né, entre aspas, a conversa do Inter para renovar com eles. Sim. Vai exigir um esforço salarial ali, mas a questão salário, né? É aumentar o rendimento mensal, ou ajustar, ou manter a mesma coisa. Se for renovar com esses jogadores, né? E tô colocando o Bruno Henrique porque hoje ele é jogador do Inter e se o Inter quiser pode renovar com ele, tá? Livre-arbítrio. Agora, Félix Torres, Kaique, Alejandro e Villagra, se esses jogadores forem bem e o Inter quiser mantê-los para mais para frente, aí o Inter tem que desembolsar valores que são significativos para a realidade do Inter hoje, né, JB? O Kaique é uma opção de 3 milhões e meio de euros, o Villagra é uma opção de 4 milhões de euros, de dólares, né, nesse caso. O Alejandro também é uma opção lá de 6 milhões de dólares, é uma obrigação, né, se ele atingir metas. O Villagra também, se ele jogar percentual de jogos, o Inter é obrigado a comprar.
O Félix Torres ali é uma opção também na casa dos 3 milhões de euros. Então, se 4 desses jogadores aí, que são os emprestados, né? Se eles renderem e o Inter quiser ficar com eles, é um esforço financeiro gigantesco que o Inter vai ter que fazer lá em dezembro. E não é provável que todos eles fiquem, né? Pela questão financeira do clube. Mas se for a decisão do Inter, vai ter que ser um esforço financeiro bastante grande.